Muito bom dia a todos. Hum, o assunto que vos trago no dia de hoje, como sabem, é parte integrante das metas para a sustentabilidade 2030, que vem no seguimento dos Objetivos do Milénio. Essa meta é a meta número 6, cujo nome é Água Potável e Saneamento. Mesmo em pleno século XXI, como é que nos pode passar pela cabeça que ainda existem indivíduos e famílias a percorrer quilómetros diariamente para poder beber água? Ou mesmo olhando para a situação do nosso país, como é que mesmo no coração de Lisboa, na Quinta do Ferro, podemos encontrar indivíduos sem habitação condigna e sem acesso ao saneamento e água corrente. Esta é uma caminhada e um processo que nós temos de assegurar aos portugueses e aos cidadãos do mundo, mesmo a nível autárquico, porque não podemos negar que a água é um recurso essencial e imprescindível para todos e tem de ser distribuído equitativamente por todos os cidadãos, porque todos têm direito a este bem, que é tão bom para nós. Muito obrigado pela atenção.
Bom dia a todos. O meu apelo insere-se no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 sobre a Educação de Qualidade, Objetivo 4. A realidade que nós, alunos sanjoanenses, vivemos não é a realidade de toda a gente. Na nossa realidade, temos rápidos e seguros acessos para nos deslocarmos para a escola. Na nossa realidade, sentimos-nos seguros dentro da escola. É uma realidade que nos proporciona a melhor qualidade possível para construirmos o nosso futuro. Mas esta realidade não é a realidade de toda a gente e, infelizmente, a verdade é que todos nós sabemos o que se passa por esse mundo fora e nada muda. As crianças dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, como alguns em África, para conseguirem ir à escola têm de percorrer inúmeros quilómetros de ida e volta. E, na maior parte dos casos, as escolas não têm condições. As infraestruturas não são seguras e os avanços tecnológicos ainda não chegaram. Assim sendo, não há uma educação de qualidade e não há uma oportunidade para uma construção sólida destas crianças e destes jovens. Sem uma educação de qualidade, corre-se o risco de desvio destes jovens que, segundo notícias passadas pela comunicação social, se juntam a grupos rebeldes. Sim, isto acontece em 2020, tal como já acontecia há algumas décadas. Por isso, o meu apelo vai ao encontro desta meta que deveria ser concretizada com urgência. Todos, sem exceção, devem ter direito à educação. Obrigada. Outra preocupação da nossa comunidade educativa é a discriminação. Esta viola diversos direitos humanos. Nesse sentido, convido a Inês Pinho a falar. O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos no artigo 14 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos deve ser assegurado sem quaisquer distinções de sexo, raça, cor, língua, religião, origem nacional ou social, pertença a uma minoria nacional social, nascimento, opções políticas ou outras. Mas afinal, o que é isto da discriminação? A discriminação é o ato de violar o direito de alguém baseando-se no raciocínio injusto e sem fundamento, que pode em muitos casos ser motivado pelo preconceito. E o que está na sua base? A intolerância religiosa, o racismo, a xenofobia, as baixas condições económicas, a homofobia, a etnia social em que o indivíduo se encontra inserido, como é o caso da comunidade cigana, que em Portugal ainda é das etnias sociais que sente mais na pele os efeitos da discriminação, ou o porte de alguma deficiência que tem ganhado conhecimento a que podemos chamar o nome de capacitismo. E até a forma como alguém se veste podem ser motivos para que a discriminação aconteça. Na minha opinião, é muito importante falarmos ativamente sobre a discriminação, que tem efeitos terríveis na vida da pessoa discriminada, porque há direitos básicos que lhes são negados. Conseguir encontrar um emprego, a possibilidade de se casar e construir uma família, poder usufruir de infraestruturas básicas como transportes públicos são alguns desses exemplos. E a sociedade assiste assim, e sem nada a fazer contra, ao aumento do bullying, da taxa de suicídio e doenças psicológicas, como a depressão. A violação do direito à educação por questões de género e financeiras ainda é uma triste constante em muitos países. Todos nós temos sentimentos e todos nós queremos uma vida digna numa sociedade justa e igualitária, onde todos nós possamos ter os mesmos direitos. São as nossas diferenças que fazem a nossa essência e a nossa personalidade. E é a partir de cada um de nós que a discriminação pode vir a ser abolida. São os atos de discriminação que muitas vezes tornam os direitos básicos não assegurados. Nesse sentido, convido a Beatriz Lopes a intervir a falar-nos sobre o direito à vida. Olá, hoje venho falar sobre o direito à vida, que é algo que nós consideramos completamente básico, quase impossível de quebrar, e que, apesar disso, sabemos todos que não o é. Poderia falar sobre qualquer catástrofe que tenha andado a acontecer no mundo, mas prefiro falar sobre algo que, apesar de ser conhecido, pouca gente fala. É sobre os campos de concentração da Chechênia, na Bósnia, que eu vou falar hoje. Sim, desde 2015 que sabemos da presença de campos de concentração em plena Europa que prendem homossexuais. São presos, espancados, torturados e até assassinados. O que é que o governo russo diz em relação a isto, tendo em conta que é o governo russo que toma conta destas instalações? Não existem homossexuais nessa zona do país. É impossível que tais casos aconteçam. Já existem testemunhas de pessoas que conseguiram fugir. Essas pessoas mantêm o seu nome em segredo, pois sabem que no momento em que falarem podem ser capturadas e mortas de vez.
O meu apelo é que, apesar do conhecimento não significar que façam alguma coisa a este respeito, que não fechem os olhos. Pesquisem. A Amnistia Internacional dá-nos imensos recursos para sabermos o que acontece no mundo. Só somos ignorantes se assim o quisermos. Conhecimento é uma arma poderosa e, apesar do conhecimento não significar que estas injustiças terminem, é a nossa arma, é a única que temos. Obrigada. Depois de assegurar o direito à vida, é igualmente importante assegurar a qualidade desta. Dentro disso, irá falar a Inês Costa. Bom dia. O artigo número 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos declara que toda a pessoa tem o direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar. Todos têm direito à alimentação, ao vestuário, à habitação, à assistência médica e aos serviços sociais necessários. Toda a pessoa tem o direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na velhice, na viuvez ou, noutros casos, perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. Mas, infelizmente, isto nem sempre acontece. Este direito nem sempre é respeitado. Se fosse, não existiriam sem-abrigos, nem pais ou mães que contam todos os cêntimos para que nada falte aos seus filhos. Pais ou mães que não se preocupam sequer com o seu próprio bem-estar, apenas querem assegurar a sobrevivência dos seus filhos. Segundo dados recentes da ONU, existem 793 milhões de pessoas no mundo a viver abaixo do limiar internacional de pobreza de 1,90 dólares por dia. Se este direito fosse cumprido, não existiriam pessoas a morrer à fome, ou à sede, ou sem cuidados básicos de saúde. Cuidados esses que, em falta, lhes tiram muitas das vezes a vida. Segundo uma notícia deste ano, a cada 4 segundos morre uma pessoa à fome, boa parte crianças, maior parte do continente africano. Este direito não tem que ser cumprido. Vamos deixar que esta situação se mantenha? No momento que segue, o aluno Mateus Nunes, do 12º ano, irá abordar uma problemática que continua a suscitar bastante polémica. Bom dia a todos. Venho aqui falar sobre o direito 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de que maneira ele está a ser gravemente respeitado em toda a União Europeia. Este direito refere que todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Ou seja, uma pessoa de sexo masculino e uma pessoa de sexo feminino que exerçam a mesma função profissional numa determinada empresa merecem ser remunerados de igual forma. No entanto, não é isso que acontece em muitos países da União Europeia. Foi encomendado um estudo pela SES, Confederação Europeia de Sindicatos, a Eurostat, que revela as disparidades salariais entre homens e mulheres na União Europeia e o ritmo lento de progresso nas últimas décadas. Neste estudo foi demonstrado que em 2018 países como a Alemanha, Estónia e a República Checa apresentam valores de diferença salarial rondando os 20%. Por outro lado, existem países como Luxemburgo e a Roménia que apresentam valores mais baixos rondando os 3% e 4%. Escolhi este tema porque Portugal foi considerado um dos países em que aumentou a diferença salarial, apresentando em 2010 o valor de 12,8% e em 2018 o valor de 16,2%, com tendência a aumentar. Queria por fim referir que com esta situação de pandemia em que vivemos, temos de ter ainda mais atenção a este direito, que cada vez mais é desrespeitado. Obrigado. Como podemos perceber, através da intervenção do nosso colega, a desigualdade salarial é um problema que se tem vindo a agravar, apesar da constante sensibilização. No entanto, os números não enganam. As evidências falam por si. Retomando agora um assunto já abordado aqui hoje, mas que, dada a sua importância, nunca é demais referir, voltamos a falar da liberdade de expressão. Dou a palavra então à Ariana Augusto. Vou voltar a referir a importância do artigo número 14 da Declaração dos Direitos Humanos. A mesma declaração diz que todo o ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. É o direito de qualquer um manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos pessoais, sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou de outros membros da sociedade. A liberdade de expressão é um direito humano, não só protegido pela Declaração dos Direitos Humanos, mas também pela Constituição de vários países democráticos. Decidi voltar a referir este mesmo direito porque dentro do nosso próprio país, Portugal foi condenado 22 vezes nos últimos 15 anos, o que para nós parece um absurdo porque a liberdade de expressão é algo que devia ser não só de valor próprio,
mas por respeito a todos nós. Esses mesmos direitos foram quebrados, inclusive, por estações de renome e de grande influência em Portugal, tal como a SIC, a revista Visão e até mesmo pelos tribunais portugueses. A liberdade de expressão é algo que parece comum para nós e parece muito fácil de conquistar, mas como é visto e comprovado, não é tão fácil assim e tem sido quebrado várias vezes, até mesmo no nosso próprio país, um país desenvolvido. Portanto, temos todos de ter consideração e consciência de que a liberdade de expressão tem de ser usada por nós com consciência e por todo o resto do mundo. Muito obrigada. Por último, convido a Inês Bastos a falar sobre o direito ao acesso aos cuidados de saúde e à assistência médica. Direito esse especial neste importante momento que é a pandemia que estamos a passar. Venho então, por último, falar-vos do direito ao acesso aos cuidados de saúde e à assistência médica. Este é um direito que está contemplado no 25º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e que assenta em 4 critérios. O critério da acessibilidade, que prevê não só, por exemplo, a acessibilidade física, como também a acessibilidade económica. O critério da aceitabilidade, que exige o cumprimento do Código Deontológico e da Ética Médica e também apela à não discriminação face às diferentes raças, religiões, etnias, orientações sexuais, entre outros, e ao próprio respeito pelos diferentes valores culturais. O critério da qualidade, que diz que sejam oferecidos serviços de saúde de qualidade a toda a população, que sejam médica e cientificamente apropriados. E, por último, o critério da disponibilidade, que prevê então que estejam disponíveis a toda a população programas, por exemplo, de saúde pública, como é, aliás, exemplo em Portugal, o Plano Nacional de Vacinação. É em tempos de pandemia que este direito ganha uma especial importância, não só porque ao longo dos últimos meses foram milhares e milhares os portugueses que recorreram ao Serviço Nacional de Saúde para serem testados, acompanhados e monitorizados, mas também porque esta pandemia veio expor algumas das fragilidades do Sistema Nacional de Saúde. Um estudo apresentado pela Ordem dos Médicos revela que 3 em cada 10 portugueses, no tempo de pandemia, quando se sentiu doente, não recorreu às unidades de saúde, muitas vezes motivado pelo medo e insegurança de vir a ser infectado ao recorrer às mesmas. Sabemos ainda dados mais alarmantes que dizem que, face ao mesmo período do ano passado, entre março e setembro, houve em Portugal um aumento de 6.800 mortes, sendo que este aumento não pode ser exclusivamente justificado pelas mortes provocadas pela Covid-19, uma vez que estas mortes representam menos de 1/3 deste aumento. Assim, resta-me apenas apelar a que todos nós cumpramos as regras estabelecidas pelas autoridades de saúde competentes, de forma que possamos todos nós ser um agente de saúde pública, contribuindo assim para o combate à pandemia e assegurando que todos nós continuamos a ter o direito ao acesso aos cuidados de saúde e à assistência médica. Obrigada. Damos então por terminado o debate. Segue-se agora um momento musical, protagonizado pelas alunas Carolina Loureiro, Ana Francisca Borges e Mariana Rezende. Instead of leaving, people are surviving. You see the war, the pain, the tears. See the walls, the guns, the fear. And we're all calling out for your help. Everyone sees the world when it's pretty. The sound and the noise in New York City. The sun setting over the sand. Wish it was like that everywhere. They tore the world down, wanted to stop us from dreaming. Less scars on people dead. I'll still heal and I'll tell you one thing, and it shouldn't be a secret. World is broken, but you and I can fix it. If we still wanna hear the noise in New York City. Oh, 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 if we still wanna hear the noise in New York City. Oh, 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 if we still wanna hear the noise in New York City. If we got a world, then I'm glad it's this one. But you will see the war, the pain, the tears. You see the walls, the gun, the fear. And we are crying for your help. Everyone sees the world when it's pretty. The sound and the noise in New York City. The
broken, but you and I can fix it. If we still wanna hit a nose in New York City. Oh, 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 if we still wanna hit a nose in New York City. Oh, oh, if we still wanna hit a nose in New York City. Everyone sees the world when it's pretty. The sound and the noise in New York City. The sun setting over the sand. Wish it was like that everywhere. They tore the world down, wanted to stop us from dreaming. The skies on people dead. I still heal, and I'll tell you one thing, and it shouldn't be a secret. World's broken, but you and I can fix it. If we still wanna hit a noise in New York City. Oh, oh, if we still wanna hit a noise in New York City. Oh, oh, if we still wanna hit a noise in New York City. Hey, hey, yeah, hey, if we still wanna hit a noise in New York City. Hey, hey, yeah, hey, if we still wanna hit a noise in New York City. Já quase a terminar a nossa sessão, contamos com o testemunho da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros. Uma saudação muito especial a todos aqueles que hoje aqui estão reunidos para este evento. E, sobretudo, uma saudação ainda mais calorosa aos alunos que são verdadeiramente os destinatários primeiros desta minha mensagem. Na qualidade de Presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, tenho o prazer de vos dirigir umas breves palavras sobre a importância de conhecer, respeitar e promover os direitos humanos, tema da presente edição do evento A Voz dos Alunos. Esta iniciativa conjunta do Ministério da Educação, da Organização dos Estados Ibero-Americanos e do Agrupamento de Escolas João da Silva Correia, de São João da Madeira, merece o reconhecimento e o apoio de todos nós. Meus caros alunos, como sabem, 2020 é um ano muito especial. Comemoram-se os 75 anos da criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, e os 65 anos da adesão de Portugal a esta organização como Estado-membro. Mas evocamos também 70 anos sobre a adoção da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Estas duas efemérides são muito importantes e constituem uma prova viva de que, apesar de um passado de conflitos e outros flagelos, a comunidade internacional foi capaz de criar uma organização de caráter universal que ainda hoje é referência mundial em termos de multilateralismo. Assume-se como uma plataforma cada vez mais importante de cooperação e diálogo entre as nações, garantia essencial para a paz, segurança, desenvolvimento inclusivo e sustentável e, naturalmente, para o bem-estar comum das nossas sociedades. Foi a partir da criação da ONU que a sociedade internacional se coordenou para avançar numa outra área essencial da realização humana, os direitos humanos. E o que são, afinal, os direitos humanos? Perguntarão alguns de vós. Bem, os direitos humanos são um conjunto de normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Este conjunto de normas rege o modo como os seres humanos vivem em sociedade, bem como a sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Ao abrigo das convenções internacionais em matéria de direitos humanos, os Estados que as ratificam ficam obrigados a respeitar e a prestar contas da sua aplicação através dos relatórios nacionais de implementação, na sua maioria apresentados às instâncias competentes numa base anual. Mas não é só o Estado que tem responsabilidades. Os indivíduos, todos e cada um de nós, também as têm, pois ao gozarmos os nossos direitos humanos, teremos que, ao mesmo tempo, respeitar os direitos dos outros. Nenhum governo, grupo ou indivíduo
tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa. Os direitos humanos possuem características únicas que importa referir. São universais, porque todas as pessoas têm direito a eles, sem qualquer discriminação de etnia, cor da pele, género, idade, religião, opinião pública, orientação sexual, origem nacional ou social, deficiência, propriedade, nascimento ou outro estatuto. São inalienáveis, ou seja, ninguém pode desistir voluntariamente deles, nem outros podem retirá-los. São indivisíveis porque não existe uma hierarquia entre direitos. Ou, se quiserem, não há direitos menores ou menos importantes. São interdependentes porque a realização de um direito depende, na maioria dos casos, da realização de outros, no todo ou em parte. Meus caros alunos, todas as pessoas têm o direito à participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento civil, político, económico, social e cultural do seu país, por meio do qual os direitos humanos e as liberdades fundamentais podem ser realizados. E é essa a mensagem que gostaria que guardassem. Todos nós, sem exceção, temos não apenas a capacidade, mas também o dever de fazer a nossa parte para proteger e promover os direitos humanos e a cultura democrática. A terminar, e já agora, convido-vos a assistir ao próximo seminário da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, dedicado ao tema dos direitos das crianças, adolescentes, que terá lugar no dia 20 de novembro próximo, às 10 horas, em formato online. Confio plenamente na força e no empenho de todos vós, das novas gerações, neste esforço contínuo de salvaguarda e promoção dos direitos humanos, que tem que ser o de todos nós. Muito obrigada. Porque, para o nosso agrupamento, os direitos humanos não são apenas importantes em dias especiais como este, mas sim ao longo de todo o ano letivo. Assim, vamos mostrar agora um vídeo onde uma pequena compilação de algumas das atividades realizadas no âmbito destes. Nos fazem crescer na tolerância. Vim do Sudão, da escola, recebeu-me muito bem. Eu acredito que a música aproxima as pessoas e esbate as desigualdades. Ele veio ajudar? Por acaso somos criadas dele? Eu fui trabalhar? Não. Coitado! E tu? Não chegaste há pouco de trabalho? E principalmente eu não cheguei há pouco da escola. A escravatura acabou no século XIX. Hello! Bem-vindo ao século XXI. Vai-te embora, rapaz, e leva todo o teu gnome. Não te quero para marido. Nas minhas veias, quer rios e paixão.
Quente, nunca desaguarão. Quem não te quer sou eu, menina tão parvinha. Acho que a nossa escola promove cada vez mais esses valores de aceitação. Acredito que o teatro nos desperta as consciências para o mundo que nos rodeia. Acredito que os livros nos fazem mudar o mundo. Acredito que a literatura é uma forma de humanizar o mundo. As injustiças multiplicam-se, as desigualdades agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrénica humanidade, capaz de enviar instrumentos para outro planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste, indiferentemente, à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso próprio semelhante. Estas palavras foram proferidas por José Saramago em 1998, na entrega do seu Prémio Nobel da Literatura. E a verdade é que, 22 anos depois, continuam ainda atuais. Assim, com esta atividade, os alunos do agrupamento de jovens, os alunos do agrupamento de escola João da Silva Correia pretendem combater a passividade da esquizofrénica humanidade e, como disse José Saramago, tomemos nós, cidadãos comuns, a palavra. Por último, resta-nos agradecer novamente a presença do Sr. Dr. José Sousa, da Dra. Ana Paula Laborinho, da Dra. Paula Barros, da Dra. Irene Guimarães e ao Sr. Professor António Mota Garcia. Agradecemos também à equipa de professores, alunos e assistentes operacionais que colaboraram na realização deste evento, em especial à professora Paula Amorim, à professora Teresa Rauete, à professora bibliotecária Ana Paula Oliveira, à professora Ana Guimarães, ao professor Carlos Silva e à professora Ana Correia. E, por último, agradecemos a todos os professores e alunos que nos acompanham presencialmente e via streaming no canal de YouTube da DESES. Obrigada.